Olá, galera apaixonada por futebol. Sejam muito bem-vindos de volta ao Foot Vibes. E cara, que noite foi essa no Mundial de Clubes? Se vocês acham que já viram de tudo no futebol, preparem-se porque o que aconteceu em Charlotte foi simplesmente épico. O Fluminense, nosso tricolor das Laranjeiras, acabou de eliminar nada mais, nada menos que a Inter de Milão. Isso mesmo, pessoal. O subcampeão da Europa foi mandado para casa pelos cariocas. Deixa o like aí embaixo se vocês também ficaram chocados com esse resultado. E não esqueçam de se inscrever no canal e apertar o sininho para não perder nenhuma análise dessas zebras que só o futebol pode nos proporcionar. Hoje vamos destrinchar tudo o que rolou nessa partida histórica, analisar a reação da imprensa espanhola, que não poupou críticas aos italianos, e entender como o Flu conseguiu essa façanha. Galera, vamos começar contextualizando essa partida. A Inter de Milão chegava neste Mundial de Clubes como uma das grandes favoritas. Estamos falando do time que foi finalista da Champions League na temporada passada, perdendo apenas para o PSG naquela final em Munique. Mas e aqui vem o primeiro ponto interessante da nossa análise. A temporada dos italianos não tem sido nada fácil. Eles perderam o Scudetto para o Napoli de forma melancólica, levaram aquela goleada histórica do PSG na Champions, e agora foram eliminados pelo Fluminense. Do outro lado, tínhamos o Fluminense de Renato Gaúcho. E pessoal, quem acompanha o futebol brasileiro sabe que quando o Renato está motivado, quando ele sente que pode fazer história, o cara é capaz de qualquer coisa. O que vocês achavam antes do jogo? Comentem aí embaixo. Eu confesso que, apesar de torcer pelos brasileiros, tinha minhas dúvidas sobre as chances do Flu contra esse time da Inter. Análise do primeiro tempo. E olha só como começou essa partida. Galera, 2 minutos. Apenas 2 minutos. E o Fluminense já estava na frente com gol do Cano. E que gol foi esse? Vamos analisar o lance. Arias recebe de Martinelli, faz o cruzamento, a bola desvia em Bastoni, e o Cano, esperto como sempre, aproveita a oportunidade e estufa as redes. E aqui, pessoal, vem uma crítica pesada do jornal espanhol Marca. Eles falam sobre o excesso de confiança dos times europeus. Segundo a análise deles, os europeus estão subestimando demais os times de outras confederações. E cara, isso é real. Quantas vezes já vimos isso acontecer? Time europeu chega achando que vai ser passeio, toma gol cedo e aí já era. O Marca ainda destaca que houve uma cadeia de erros entre Darmian e Sommer no gol. E olha, quando você vê o lance, dá para entender a crítica. Para um time do nível da Inter, esse tipo de falha defensiva é inadmissível. Mas não para por aí. O Fluminense ainda teve outras chances no primeiro tempo. Samuel Xavier quase amplia aos 29 minutos, mandando rente à meta do Sommer. E a Inter, cara, praticamente sumiu do jogo. A única chance real foi aos 36 minutos, quando Mkhitaryan achou Di Marco na área, mas o Fábio fez uma defesa sensacional. Aliás, vamos falar do Fábio. Que atuação do goleiro tricolor. O cara foi fundamental nessa classificação. E teve ainda aquele lance polêmico com o Renato Gaúcho. O treinador chutou a bola para longe na hora do lateral e tomou amarelo. Segundo os comentaristas da ESPN, poderia até ter sido expulsão. O que vocês acharam da atitude do Renato? Foi estratégia ou apenas nervosismo do momento? Segundo tempo. A pressão e a resistência. Aí no segundo tempo, galera, a coisa mudou de figura. A Inter voltou melhor, mais ligada, tentando buscar o empate. E cara, eles tiveram chances reais de deixar tudo igual. Mas olha que interessante, quem assustou primeiro no segundo tempo foi justamente o Fluminense. Aos 16 minutos, Arias mandou uma bomba de fora da área que exigiu uma grande defesa do Sommer. E aqui vem outro ponto interessante da análise do Marca. Eles dizem que Sommer se redimiu nessa defesa, compensando a falha no primeiro gol. Mas a Inter não desistiu. De Vries teve uma chance incrível aos 23 minutos, sozinho na pequena área, e mandou para fora. Cara, como você perde uma chance dessas? E o Lautaro Martinez? O atacante argentino teve 2 chances claras de empatar o jogo. Na primeira, o Fábio fez outra defesa espetacular. Na segunda, aos 37 minutos, ele girou, bateu de esquerda e... ping! A bola carimbou a trave. Pessoal, e aqui vem uma reflexão importante. O Marca chamou isso de o perdão de Lautaro. E cara, no futebol de alto nível, quando você não aproveita as chances que tem, você paga o preço. E foi exatamente isso que aconteceu. O segundo gol e a confirmação da zebra.
E quando parecia que a Inter ia conseguir pelo menos o empate, aí vem o Hércules. Nos acréscimos, galera. O atacante do Fluminense marca o segundo gol e decreta: "Tchau, Inter de Milão." E olha a reação da imprensa espanhola. O Marca foi categórico ao dizer que esse gol colocou de relieve o pobre partido e o péssimo final de temporada da Inter. Pessoal, isso é futebol. Não importa quantos milhões você tem no elenco, não importa quantas estrelas você tem. Se você não jogar com respeito ao adversário, se você subestimar o oponente, você pode ser eliminado por qualquer um. E o Fluminense mostrou isso. Jogaram como uma equipe, se dedicaram do primeiro ao último minuto, e mereceram totalmente essa classificação. Agora eles vão enfrentar nas quartas de final quem passar entre Manchester City e Al Hilal. E cara, independente de quem for, depois dessa atuação contra a Inter, o Flu tem moral para sonhar alto. Análise da imprensa e repercussão. Galera, vamos falar agora sobre a repercussão dessa eliminação. O jornal espanhol Marca não poupou críticas à Inter de Milão. Eles usaram termos como sonrojante, vergonhoso, para descrever a atuação italiana. E olha que interessante, eles destacaram que os times europeus não vão tão sobrados neste Mundial de Clubes. Isso é uma crítica direta à postura arrogante que alguns clubes europeus têm em relação às outras confederações. E cara, isso me lembra de outras zebras históricas. Lembram do Santos eliminando o Chelsea em 2012? Do Corinthians ganhando o Mundial em 2012? Do próprio Fluminense fazendo história agora? O futebol sul-americano tem qualidade, pessoal. E quando os times daqui jogam motivados, com a faca nos dentes, eles são capazes de superar qualquer adversário. O Marca também destacou que faltou motivação à Inter. E cara, isso é fundamental no futebol. Você pode ter o melhor time do mundo, mas se não tiver motivação, se não tiver garra, você não consegue nada. E o Renato Gaúcho soube motivar muito bem o seu time. Desde a confusão que ele fez no primeiro tempo até as instruções táticas, o cara foi fundamental nessa classificação. Consequências e próximos passos. E agora, galera, o que vem pela frente? O Fluminense fez história. Eles estão nas quartas de final do Mundial de Clubes e vão enfrentar Manchester City ou Al Hilal na sexta-feira, dia 4 de julho, às 16 horas, em Orlando. E olha que dadinho interessante. Agora Fluminense e Palmeiras são os únicos representantes brasileiros no Mundial, já que Botafogo e Flamengo foram eliminados. Para a Inter de Milão? Cara, é hora de uma reflexão profunda. Como um time que foi finalista da Champions League pode ser eliminado dessa forma? O Marca foi cirúrgico. Chamou isso de péssimo final de temporada para os italianos. E realmente, perder o Scudetto, levar goleada na Champions e agora ser eliminado pelo Flu, não é o cenário que eles imaginavam para 2025. E aí, galera, o que acharam dessa análise? Cara, eu ainda estou impressionado com essa atuação do Fluminense. Eles mostraram que futebol não se joga no papel, que não importa o favoritismo, que o que vale é entrar em campo e dar o seu melhor. Deixem nos comentários. Vocês acreditam que o Flu pode ir ainda mais longe nesse Mundial? Quem vocês acham que vai ser mais difícil? City ou Al Hilal? E não esqueçam, curtam o vídeo se gostaram da análise, se inscrevam no canal para não perder nenhuma cobertura desse Mundial de Clubes e ativem o sininho das notificações. Na sexta-feira estaremos aqui novamente para analisar as quartas de final. Vai ser mais uma partida histórica para o futebol brasileiro. Até a próxima, galera! E que venham mais zebras dessas no Mundial de Clubes.